Olá, vou ver se está funcionando o som. Tá aqui, tudo ok. Meu nome é Mila, essa é a live sobre gravação de vídeos, né, e como usar vídeos no estudo de comportamento. Eu trabalho com vídeos, né, no estudo de comportamento no Laboratório de Ciências da Cognição, aqui no Instituto de Biociências da USP já há quase 3 anos. Eu trabalho, na verdade, com filmagem de colônias de formigas, só que ao longo do tempo, assim, eu fui estudando bastante sobre essa questão e, na verdade, a ideia dessa live é justamente transmitir para as pessoas como uma ferramenta muito simples pode ser muito poderosa, né, para fazer experimento e para ajudar a gente no andar das coisas, né, com a ciência. Então, vou aqui mostrar a minha tela para vocês. Pronto. E aí, essa live ela vai estar embutida num blog, que fica aqui no site da latam.com/blog. Eu ainda não postei, mas eu vou postar essas informações resumidas já com o vídeo da live. E é isso, assim, vocês podem acessar, tem bastante conteúdo, tem conteúdo em inglês, espanhol e português. E é isso. Vamos começar, então. Bem, trabalhando com vídeos, né? Como eu falei, vídeos podem ser uma ferramenta muito poderosa no estudo do comportamento. E eu acho que eles têm esse grande poder, assim, especialmente porque eles podem ser usados tanto no laboratório quanto no campo. E quando a gente fala de pesquisa em campo, né, como eu, por exemplo, sou biólogo, a gente já tem essa ideia do campo ser no meio, filmar os bichinhos no meio da floresta, aqueles documentários do Discovery, assim, meio no meio da savana. Mas, na verdade, pesquisa em campo pode ser muito mais coisa, né? Se você trabalha com humano, o seu campo pode ser um supermercado, uma loja, pode ser a rua e uma escola, para entender como que as pessoas se comportam nesse ambiente que é o ambiente natural, né? E isso que eu acho que é o grande poder do vídeo, é dele te dar informação sobre o que exatamente está acontecendo e ele te dá a oportunidade de você se aproximar o máximo possível do natural, que é algo muito difícil quando a gente fala de pesquisa em neurociência e comportamento, né? Muitas vezes a gente se afasta muito disso e a gente cria toda aquela sala, aquele ambiente e às vezes o que a gente está observando é tão distante da realidade que às vezes não é nem comparável. Então, na verdade, trabalhar com vídeo te dá o poder de tentar diminuir essa lacuna que tem entre as pesquisas de laboratório e o que realmente acontece na natureza. E uma coisa que eu acho muito legal também é que, assim, muita gente pensa na ideia de trabalhar com vídeo só como o vídeo sendo a sua principal ferramenta para adquirir dado. Só que, na verdade, o vídeo é algo poderoso também até para te dar informação extra. Então, por exemplo, às vezes você trabalha com EEG e você, por acaso, você está há tanto tempo só olhando aqueles dados, né, só aquele padrão, e você, às vezes, a gente se afasta e se perde um pouco do que está acontecendo na realidade, né? A gente está só olhando para o dado e esquece que aquilo veio de um comportamento complexo que estava lá atrás, envolvido com várias outras coisas, várias outras ações e respostas. E aí, na verdade, às vezes a gente acaba encontrando certos padrões, né, que desafiam a gente, e a gente consegue resolver isso muito rápido se a gente tem como ferramenta o vídeo, porque a gente consegue só simplesmente achei isso aqui esquisito, algo diferente, vou olhar para o vídeo e ver o que aconteceu naquele momento. E você já consegue ver. Às vezes ali você consegue encontrar algum padrão novo, alguma coisa que é interessante, às vezes você vê que aquilo nada mais é do que ruído mesmo no seu experimento. E você não precisava ter ficado quebrando a sua cabeça para tentar entender o que aconteceu ali. Então, esse vídeo, na verdade, eles vão ser várias dicas para trabalhar com vídeo, e por mais que elas pareçam muito simples, eu aprendi ao longo dos anos, assim, que não existe nada que é trivial em pesquisa. Até o mais simples pode te dar muito trabalho se não for bem feito.
e o muito simples, se ele for bem feito, ele pode ajudar muito a sua vida e te dar muita informação, ser algo muito poderoso. Então, a primeira dica que a gente tem é escolher a sua melhor câmera. E escolher a melhor câmera é algo que as pessoas já pensam, nossa, tem que comprar uma câmera super cara, com várias funções e qualidade, mas na verdade não. Quando a gente fala da melhor câmera aqui, a gente está falando mesmo da câmera mais adequada para a sua pergunta. A sua pergunta é o seu roteiro para tudo, né, nesse contexto. Então, a sua melhor câmera é a câmera que mais, tipo, responde aquilo, vai conseguir executar aquilo que você precisa, e que vai se adequar na questão de orçamento, que a gente sabe que isso é super importante. Eu, por exemplo, tipo, eu não trabalho com câmeras super detalhadas e muitas das pessoas acham, né, que eu trabalho com uma câmera desse tipo, até porque eu filmo formiga e são animais pequenos e a gente trabalha com muita formiga, assim, são colônias são muito grandes, etc., em termos de quantidade, né, de indivíduos. Só que na prática a gente usa essas webcams normais. Inclusive essa que eu estou usando para gravar essa live é da mesma marca que eu uso para gravar os meus dados. Então, na verdade, a gente só precisa encontrar aquilo que mais se adequa, né? Não precisa de tantas funções, às vezes. A gente precisa basicamente de uma boa imagem. E, por exemplo, se você vai usar uma câmera que você vai filmar junto com o computador, pode ser um webcam, ela vai provavelmente resolver todos os seus problemas. Se você não tem condição de instalar um computador junto, às vezes aí você precisa talvez procurar uma opção de câmera melhor, que tenha certas funções, e especialmente que você consiga programar bem ela para garantir que tudo fique padronizado, né? Então a ideia é essa, você tem que pesar muitas variáveis já na escolha da sua câmera. E aí a gente entra numa questão, né, que acho que a questão mais ampla e talvez a mais difícil de responder, que é fazer um bom vídeo, né, tipo, pegar um bom ângulo, tirar o máximo de ruído possível da imagem, e isso, na verdade, parece uma coisa muito boba, né, e trivial, só que muita gente não faz isso bem feito e gera muito problema depois na análise de dados. Muita gente que trabalha com análise de vídeo ou usa programas que já estão prontos, ou então trabalha com algum tipo de machine learning e faz análise usando um pouquinho mais de programação. Assim. No meu caso, a gente usa um pouquinho mais de programação, porque não existe nada que responde às nossas perguntas, né, perfeitamente, né, atende às nossas necessidades, mas que funciona bem. E aí, mas em relação a isso, tipo, é muito importante você fazer um bom vídeo. Tipo, é o mais importante, e parece bobagem, mas muita coisa pode gerar ruído. Por exemplo, quando você está fazendo um vídeo de machine learning, que você vai analisar um vídeo, né, com machine learning, se tem uma sombra, se muda um pouco a luz, se ele está de um ângulo um pouco inclinado, quando você vai trabalhar aquilo, tudo fica mais difícil. Se tem algum tipo de reflexo também, fica muito difícil de analisar, porque para você ensinar a máquina que aquilo, que é algo diferente, porque isso ela vai conseguir perceber que isso é diferente daquilo que ela esperaria, né? Ensinar para ela que esse diferente está tudo bem e ensinar para ela qual que é o diferente certo, né? O que ela realmente tem que perceber de mudança é algo muito mais complicado. Então, a ideia de fazer o vídeo mais limpo possível, sem excesso de informação, é assim muito trivial e ajuda muito na aquisição de dados, assim, muito, muito mesmo. Outro exemplo que eu pensei agora, às vezes tem gente que trabalha com questão de expressões faciais ou em alguma tarefa, observa isso, né? São um tipo de ferramenta que aparece. E aí, às vezes, a pessoa tá filmando de um ângulo que você não consegue identificar direito o rosto, né? Por causa de algum motivo, ela não posicionou a câmera no melhor lugar, etc. A pessoa se mexeu, né? A gente tem que pensar sempre se nosso objeto está parado, se ele se mexe, isso muda o foco, muda tudo. E às vezes você não consegue, você começa a perder informação, porque se a pessoa está de perfil, o software que às vezes você vai usar, ou algum pronto, algum que você fez, ele não vai identificar mais o mesmo padrão. Porque é algo diferente para a máquina. Então, você tem que otimizar o seu vídeo para ele ser o mais limpo possível. Isso vai ajudar muito e te poupar muito tempo lá na frente na hora da análise. E muitas vezes, se você não fizer uma boa filmagem, você vai ter que refazer as gravações. Então, é isso que a gente quer evitar, assim, acho que é o máximo. Outra dica que a gente tem é de conseguir um bom tripé. Nem sempre você vai usar necessariamente um tripé, mas é que você tem que pensar na dinâmica do que vai estabilizar a sua câmera.
No meu caso, a gente não usa tripé de câmera normal, como a gente usa o webcam, a gente literalmente constrói os tripézinhos, assim, na altura que a gente precisa, e a gente também desliga o autofoco, porque como as formigas, o nosso indivíduo que a gente filma mexe, se ele ficar mudando o foco, os vídeos não ficam padronizados e isso fica muito difícil de analisar depois. Mas, por exemplo, se você vai mexer a câmera, você tem que pensar nisso, assim, onde você consegue colocar para ter o mínimo de interferência e você ser capaz de mexer sem prejudicar, entendeu, o vídeo. Ele é estável? Tem alguma coisa que pode bater no seu tripé e mudar um pouco o ângulo? Porque às vezes isso acontece e dá muito trabalho lá na frente, você nem vê, você vê às vezes só no final do experimento. Especialmente se você fizer algum experimento muito longo, que você não fica checando os vídeos o tempo inteiro, né? Isso também pode te ajudar bastante. Outra questão é, será que o som é importante para a sua pesquisa? Porque, assim, muita gente às vezes grava arquivo de áudio é muito diferente de arquivo de vídeo, e arquivos de vídeo que contêm áudio, eles são muito grandes, então às vezes é bom vale a pena abrir mão disso se você não precisa dessa informação, mas às vezes se você precisa da informação do áudio, você precisa pensar muito bem e testar bastante como que você vai adquirir esse tipo de áudio, justamente para diminuir o ruído. Às vezes você vai precisar colocar um microfone de lapela na pessoa, ou no que você está medindo, às vezes você vai precisar de um microfone externo, no caso de um microfone externo, você tem que testar bastante para que ele não capte ruído de fora ou qualquer tipo de interferência. Afinal, é muito difícil, é difícil ajustar isso, né? Então você precisa testar bastante. Acho que a principal dica é teste tudo muitas vezes antes, assim, em muitos cenários diferentes, porque sempre pode acontecer alguma coisa que vai dificultar a sua aquisição de dados. Outra sugestão, né, outra dica que a gente tem aqui é que o espaço, né, que você tem, né, o storage, ele importa. Parece bobagem falar isso e muito coisa que você já pensou, mas se você trabalha com vídeo, vídeos são arquivos grandes. Dependendo do formato, eles podem ser muito grandes. Isso significa que você vai precisar de muito espaço. Então, às vezes, você vai precisar ficar trocando no meio do experimento o seu cartão de memória ou o HD externo que você grava, e você vai ter que ficar atento a isso, porque se você está fazendo um experimento, principalmente de filmagem contínua, corre o risco de você perder imagem, né? Você perder dado, perder filmagem, porque simplesmente acabou o espaço de armazenamento. Então, você tem que evitar isso ao máximo, assim. E outra sugestão, que é justamente para evitar essa questão de espaço, de problemas, né, com o espaço, é você gravar só o que realmente importa. Dependendo da sua pergunta, você consegue pensar em vários protocolos de filmagem diferentes que vão resolver o seu problema e que vão conseguir diminuir muito a questão dos dados, assim. Eu, por exemplo, eu faço filmagens durante muito tempo, então um experimento meu dura mais ou menos 30 dias, e eu filmo 3 vídeos por hora, e isso já, de 3 vídeos de 2 minutos, então eu consigo diminuir, eu já tenho uma quantidade absurda de vídeos, uns 2.500 vídeos normalmente, e eles conseguem ficar bem pequenos, né, então fica muito mais fácil de analisar, de trabalhar com eles, tudo isso. Acho que tá funcionando. Desculpa, achei que tinha dado uma parada aqui. Deixa eu voltar. Enfim, e aí gravar o que realmente você precisa pode resolver todo esse problema de espaço. Por exemplo, se você trabalha com sono, você está monitorando a pessoa durante a noite. Às vezes você gravar, dependendo da sua pergunta, de qual é o seu objetivo, você não precisa gravar a noite inteira. Você pode aplicar um protocolo desse de filmagem. Nesse caso, eu sugiro vocês olharem o que as pessoas mais usam dentro da sua área. Você pode também usar uma câmera que ela seja ativada por algum tipo de sensor de movimento. Existem softwares de gravação que conseguem controlar isso e que são open source, são super baratos e etc. Então, é algo fácil de fazer, assim, nesse quesito. E você consegue controlar esse tipo de coisa. E justamente você consegue diminuir muito o tamanho dos vídeos e consegue responder a sua pergunta. Afinal de contas, quando a gente trabalha com ciência, a gente tem todo um grande universo e a gente pega só uma pequena amostra disso para tentar inferir o que acontece na realidade.
Então, a gente, tudo bem, não é um problema você abrir mão de alguns minutos na sua filmagem ou de algumas horas, desde que você consiga distribuir isso tudo bem para fazer uma boa amostragem. Outra sugestão que a gente dá é de você padronizar o formato dos seus vídeos. Porque se você tem formatos diferentes, na hora de analisar, você vai encontrar dificuldades diferentes. Alguma coisa que funcionou melhor para um formato não vai funcionar tão bem para outro. Se você usa a parte de programação, talvez isso seja mais problema. Se você, às vezes, algum software ali que você vai usar para análise, ele é só aceitar alguns tipos de formato. Então, você tem que pensar isso já no momento da sua gravação. E, além disso, uma coisa que é importante, assim, os formatos têm tamanhos muito diferentes, né? Então, por exemplo, eu já trabalhei com AVI, com MP4, WMV e MKV. Acho que foram os mais... e H264 foram os que eu mais trabalhei. Meus primeiros vídeos foram todos em AVI. E os vídeos ficavam enormes, assim, ocupava muito espaço, era muito menos vídeo e era muito mais difícil de lidar com essa questão de espaço. Hoje em dia eu uso mais MP4 e MKV. E aí os vídeos ficam bem menores e eles estão numa qualidade suficiente para mim. Então você tem que pensar nisso, né? Às vezes você precisa de mais qualidade, às vezes você precisa de menos, e isso aí pode pesar. Às vezes tem uma opção no meio do caminho, que vai ser uma opção menor e que vai funcionar para você bem. Outra Outra sugestão, a questão dos video players. Por que padronizar o seu player de vídeo é importante? Cada player de vídeo ele tem um conjunto de codecs, né, que reproduz o vídeo. Então, às vezes, você reproduzir os seus vídeos na hora de analisar em players diferentes pode fazer com que ele tenha alguma diferença na velocidade que ele roda o vídeo, né? Que ele te mostra os frames. E dependendo do tipo de pergunta que você tem, se for algo muito específico, um comportamento que acontece numa escala muito pequena de tempo, talvez você não consiga ver tão bem aquilo. Então, é bom padronizar também onde você vai assistir os seus vídeos. Uma sugestão que eu acho que é a sugestão dessas, acho que é a mais trivial de todas, é guarde seus vídeos, sabe? Mantenha os seus dados. Eu sei que os vídeos podem ser muito grandes, mas existem soluções boas para isso, para você não precisar tendo que guardar eles sempre. Você pode zipar eles, né? Comprimir e armazenar ele em algum lugar. Comprimir tem o problema que ele perde um pouco de qualidade depois quando você exporta, mas funciona bem na maioria dos casos. Tem sempre as nuvens, né? Tem pacotes grandes para você conseguir guardar dado e é recomendável, assim, até porque, como o vídeo usa muito espaço, não dá para salvar num lugar só. Se der algum problema com aquela máquina, você vai perder muita informação de uma só vez. Então, é sempre bom ter backup nesse tipo em contas alternativas, né? Outra sugestão que a gente tem, assim, é porque, dependendo da sua pergunta, você vai trabalhar com câmeras simultâneas. E trabalhar com câmeras simultâneas é algo muito difícil mesmo, assim, porque você, primeiro que para gravar já é algo difícil, se você está fazendo pessoas diferentes gravarem, é muito fácil as câmeras com as pessoas, mesmo combinando ao máximo possível, começarem as gravações em tempos diferentes, e também é muito fácil quando você faz algum tipo de programa que ele tenha um lagzinho, uma pequena diferença de tempo. E exatamente o que eu falei antes, às vezes, dependendo da sua pergunta, aquela pequena diferença vai dar problema na sua análise. E, assim, se os vídeos se iniciarem em tempos diferentes, você não vai ver o mesmo comportamento exatamente no mesmo momento. Então, isso pode ser um problema para você. Então, às vezes você vai ter que acabar editando o vídeo, cortar o início ou o final para padronizar os tamanhos de tempo mesmo, e isso pode ser um trabalho que você, às vezes, talvez não perceba que isso foi um problema, e lá na frente você veja e tenha que refazer essa parte de análise. O que a gente sugere, tanto acho que para analisar vídeo quanto para gravar, são as soluções da Mangold, que é essa empresa alemã. Eles têm a grande ideia da Mangold, acho que é justamente tentar se aproximar dessa questão do ambiente natural com as ferramentas que eles têm. Então, eles tentam casar vários tipos diferentes de informação e juntar tudo isso, e eles têm, além de câmeras e construções para montar laboratório de vídeo, etc., para estudo de comportamento, eles têm também uma grande quantidade de softwares que são adequados para resolver esses problemas. Dos que eu conheço, elas são realmente as únicas soluções já prontas para você analisar vídeo simultâneo.
Então, acho que se você trabalha com vídeo simultâneo, assim, é muito difícil você não acabar procurando uma solução já dessa, assim, porque se você, às vezes você vai construir, né, por exemplo, eu uso a maior parte das minhas análises são feitas com programação, mas se eu trabalhasse com vídeos simultâneos, eu acho que ia ter muito mais trabalho, e às vezes você não tem esse tempo, né, a gente sabe que quem trabalha com pesquisa, tipo, em caso de mestrado, doutorado, e até mesmo depois, tipo, o tempo é algo muito importante. Às vezes a gente não precisa ficar perdendo tempo para fazer alguma coisa se já tem uma resposta pronta, né? Algo que vai resolver, uma ferramenta que vai ajudar a gente. Então, não está escrito aqui, mas o software que eles têm de gravação é o VideoSync, e eu já testei ele várias vezes, eu acho que eu vou fazer mais material sobre ele mais para frente, mas o VideoSync, ele grava muito bem, tanto áudio quanto vídeo de forma simultânea, e o Interact, que é o software deles de análise de vídeo, ele basicamente, ele consegue rodar todos os seus vídeos, né, de um mesmo experimento de forma simultânea, e aí você consegue ver se tem algum tipo de problema já, se você gravou com outra câmera, alguma coisa do tipo, né, se tem algum lag, etc. Você consegue ver isso, você consegue corrigir essas coisas muito facilmente, se tiver alguma diferença de um vídeo para o outro. E o que eu acho que é o mais legal e o que mais facilita o nosso trabalho, ele tem um sistema de códigos, né, de codes que você consegue botar nos vídeos. Então, você consegue etiquetar o instante em que acontece cada comportamento e cada coisa que você está vendo, e ele acaba te ajudando muito para contabilizar tudo isso. Então, ele funciona para mim como uma mega biblioteca do seu vídeo. Ele lê o seu vídeo muito bem, ele organiza ele muito bem. Então, ele ajuda muito, assim, a trabalhar com essa questão de câmera simultânea ou até mesmo outras soluções de comportamento, né? Até porque quando a gente trabalha com comportamento, geralmente a gente conta quantas vezes aquele comportamento se repetiu, né? A gente observou aquele tipo de comportamento, ou por quanto tempo ele durou, esse tipo de coisa é importante. Então, ter ferramentas que tornam essa análise mais maleável, né, facilita muito o nosso trabalho. Não, a gente não acaba não tendo que fazer aquilo de uma forma tão braçal, né, como a gente já fez no passado. Eu acho que em relação às dicas é isso. Eram basicamente mais uma visão geral mesmo, essa que era a ideia do vídeo. Vai ter aqui o blog sobre isso. E se vocês tiverem, eu provavelmente vou continuar explorando esse tema em próximas lives, próximos vídeos, mas é basicamente isso. Acho que daqui para frente, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato. Aqui no site da Brain Support tem contato também, tem essa aba, então vocês conseguem entrar em contato com a gente, pedir o suporte de algum consultor, e conseguem até mesmo já entrar em contato para tentar cotar, fazer orçamento desse tipo de ferramenta que eu mostrei aqui. E é isso. Muito obrigada, bom trabalho. Não deixem de usar vídeos, ajuda muito na nossa pesquisa. E é isso. Opa, deixa eu fechar aqui. Prontinho. Tchau, tchau.